Olá, gente, sou eu, professor Nélio. Vou resolver um exercício aqui para vocês sobre força elástica, lei de Hooke. Um exercício bem simplesinho que está na lista que eu vou passar para vocês. E só para vocês terem mais ou menos uma noção aí, vocês vão ver que é bem simples, tá bom? Então, olha só, o exercício é esse 47 aqui, ó. Considere uma mola de 6 centímetros de comprimento, com uma de suas extremidades presas ao teto. Ao prender um corpo de 1 kg na outra extremidade, a mola passa a ter 10 centímetros. Qual será o comprimento da mola se trocarmos o peso de 1 kg por um peso de 3 kg? Vejam só, esse exercício aqui, ele diz que você tem uma mola que está presa no teto, essa mola tem 6 centímetros de comprimento e quando você pendura um peso de 1 kg, um corpo de 1 kg, né, que vai ter um peso de 10 newtons, na verdade, essa mola estica, chega até 10 centímetros. Ele pergunta quantos centímetros essa mola iria ter se você colocasse um corpo mais pesado, um corpo com 3 quilos. Então, vamos fazer um desenho aqui para esquematizar isso. Então, gente, ó, basicamente é isso. A mola sem nada tem 6 centímetros. Quando você coloca 1 kg pendurado, ela passa a ter 10 centímetros. E ele pergunta quantos centímetros ela teria se eu pendurasse nela 3 quilos. Então, vamos fazer as contas aqui. Primeiramente, uma mola que tem 6 centímetros, quando eu coloco um peso de 1 kg, ela passa a ter 10 centímetros, significa que ela esticou quantos centímetros? De 6 para 10, ela esticou 4 centímetros. Então, a gente vai colocar o quanto a mola esticou, qual é a distensão da mola, a gente chama de x. Então, o nosso x vai ser de 4 centímetros. Eu vou ter que transformar para metros, porque no Sistema Internacional de Unidades a gente sempre usa metros. Então, tem que dividir isso aqui por 100, né? Isso aqui é a mesma coisa que 0,04 metros. Essa foi a distensão da mola. Qual foi a força que provocou essa distensão na mola? Foi o peso desse corpo aqui. E quanto que vale o peso desse corpo? Bom, o peso é a massa vezes a gravidade. Massa é a quantidade de quilogramas, é 1. Gravidade aqui no nosso planeta é 10. Então, a força que provocou isso é igual ao peso do corpo, que é 10 newtons. 1 kg equivale a 10 newtons de força. Então, a força é uma força de 10 newtons. E aí eu vou ter que descobrir a constante elástica da mola. Quando a gente está falando de molas, a gente tem que lembrar da lei de Hooke. O que diz essa lei de Hooke? A lei de Hooke diz que... lei de Hooke. Lei de Hooke diz que a força necessária para esticar uma mola depende da mola, se a mola é uma mola molenga ou se é uma mola mais forte, vezes a distância, o x, quanto que eu distendi dessa mola. Pegando essa fórmula aqui, essa lei de Hooke, e jogando aqui, a gente vai achar o K. Esse K ele é uma constante, tá? Ele vai valer o mesmo valor. Sendo a mesma mola, ele vai ter o mesmo valor nessa situação aqui. Então, a gente vai colocar F é igual a K vezes X, né? Esse X é esse mesmo aqui, eu só escrevi ele diferente. F igual a K vezes X. O F é a força que estava puxando a mola, que é 10 newtons. O K eu não sei. E a distensão, o quanto a mola esticou, 0,04 metros, que são os 4 centímetros, a diferença entre o 10 e o 6, transformado para metros a 0,04. Aí eu vou pegar isso aqui e vou passar dividindo. Divididos por 0,04. Pegar na calculadora e fizer essa divisão aqui, ou dá para fazer a divisão também no braço aqui, né? Vai dando a mesma, mas vamos pegar aqui, ó. 10 divididos por 0,04. Opa, 10 divididos por 0,04. 250. Ah, mas que estranho, professor. Dividiu 10 por 0,4 e deu 250. Aqui newtons vezes metro. Newtons por metro. É que funciona assim na divisão. Quando você divide o número
por um número maior do que ele, o resultado é menor. Quando você divide o número por ele mesmo, dá 1. Quando você divide o número por um número menor do que 1, o resultado vai ser um número maior do que ele. Aqui, se eu fosse fazer isso aqui no braço, como que ficaria? Eu ia ter que contar 1, 2 casas, para a vírgula andar aqui, ia ter que acrescentar 2 zeros aqui. Então, ficaria a mesma coisa aqui. Se a vírgula andasse 2 casas, isso aqui ia virar 4, mas isso aqui iria virar 1000, porque eu teria que acrescentar 2 zeros aqui. Daí ia ficar 1000 divididos por 4. 10.000, na verdade, né? E divididos por 4, porque 1, 2, né? 1, 2. Daria o 1000 divididos por 4, desculpa, daria 250. 1000 divididos por 4, não 10.000. 1000 divididos por 4 daria 250. E achamos... opa, isso aqui não é o x, esse aqui é o k. Desculpa, gente, isso aqui é o k, nosso k. K é igual a 250. Esse valor do k é o mesmo. Então, para essa situação aqui, a que fez essa primeira conta aqui, utilizando esses dados aqui do 1 kg, agora eu vou ver qual vai ser o novo x, que eu vou chamar de x' aqui, quanto que essa mola vai esticar quando eu colocar 3 kg. Eu vou aplicar novamente a lei de Hooke aqui. Então, para esse caso aqui, ó, F é igual a K vezes X, só que o que vai mudar aqui é o meu F. O F aqui era o peso antes, que era 10. Agora eu aumentei esse peso. Esse meu peso aqui, ele é equivalente a 3 quilos. Um peso equivalente a 3 quilos, a massa que é 3, vai ser 30 newtons. Então, essa minha força aqui vai ser de 30 newtons. Então, vai vir 30 aqui. O meu K continua sendo exatamente o mesmo, 250, que eu calculei no exercício anterior. E o meu X, que agora eu chamei de X', eu vou calcular. Agora, eu só tenho que fazer 30 divididos por 250. Se eu for pegar aqui, ó, 30 divididos por 250... eu vou achar 2,92. Opa, tá errado, né? 2,92. 30 divididos por 250. 0,12. Então, x' é igual a 0,12. 0,12 metros é o quê? É 12 centímetros. Significa que essa mola distendeu 12 centímetros. Com 1 kg, ela esticou 4 centímetros. Com 3 quilos, ela esticou 12 centímetros. Quanto que vai medir essa mola agora? Vai medir o 6 que ela tinha mais o 12. Então, o comprimento da mola vai ser quanto? Vai ser 18 centímetros. Por que 18? Porque 6 ela já tinha. Sem colocar nenhum peso, ela já tinha 6. Colocando 1 centímetro, passou a ter 10. Colocando 1 quilo, ela passou a ter 10. Colocando 3 quilos, ela passou a ter 18, porque ela esticou 12. Beleza? É isso então, gente. Tentem fazer os outros exercícios aí. E se alguém tiver alguma dúvida, me chame. Belezinha? Um abraço, até mais.